Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos aqui no direitoshumanos.com, um espaço plural de diálogo sobre os direitos humanos. E hoje teremos o direitoshumanos.com a professora doutora Caroline Felipe Jango da Silva. A professora Caroline é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, pós-graduada em Gestão de Negócios pelo SENAC, possui mestrado e doutorado em Educação também pela Unicamp e atualmente é pedagoga do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. É membro, fundadora e coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do IFSP, desde 2015, e membro do grupo de pesquisa DIS, Diferenças e Subjetividades na Educação, Unicamp. Autora do livro Aqui Tem Racismo, um estudo das representações sociais e das identidades das crianças negras na escola. Aqui está o livro, que já fica a sugestão de leitura, porque é um livro fantástico que representa aí, traz uma pesquisa de muito fôlego da professora doutora Caroline. E então, aproveitando aqui, já inicialmente, agradeço por ter aceito o nosso convite, é uma honra tê-la conosco, professora, e já considerando o conteúdo aqui, toda a sua profundidade teórica, o seu contato com o tema do racismo na escola, eu gostaria de iniciar com uma pergunta. Há, de fato, racismo na escola, professora? Olá, Humberto, e todas e todos que estão acompanhando, né? Seja de dia, de tarde, à noite ou na madrugada, como o Humberto colocou. Eu agradeço muito o convite, uma honra participar desse momento, dessa discussão e com quem quer que seja que possa se apropriar, né, desse nosso diálogo. Como você colocou, né, o livro, né, o título do livro é Aqui Tem Racismo, é uma afirmação, né, é uma afirmação, uma frase dita por uma criança de 10 anos de idade, né, de uma das escolas que eu desenvolvi esse estudo. Né? Mas nós podemos, né, para responder sobre isso, também pensar aí numa trajetória, né? Fazem 15 anos que eu estudo o racismo no espaço educativo. Não? Então, eu dediquei aí toda a minha trajetória acadêmica a entender como que o racismo, né, perpassa, né, a trajetória educativa dos estudantes e das estudantes negros e negras, e a gente pode chegar a essa conclusão, sim, que na escola, no espaço educativo, seja ele de educação infantil, de ensino fundamental, de ensino médio ou de nível superior, né, há racismo e há mecanismos de discriminação racial extremamente imbricados no sistema educativo, na instituição educativa. Né? Então, a gente tem que pensar como que isso acontece. Durante esses 15 anos que eu estudei essa temática, inclusive, eu passei por esses níveis de ensino. Né? Foi assim que eu consegui compreender como isso se dava. Então, as nossas referências, né? Há todo um referencial teórico de pesquisa, né? De pesquisas diversas, né, que já nos indicam a existência do racismo no espaço educativo, né, antes desses 15 anos que eu falei que venho estudando. Então, existem referências importantes, como Eliane Cavaleiro, né, existem referências como a própria Nilma Lino Gomes, como a Petronília, né, que são pessoas que devem ser buscadas para pensar o racismo na educação e que mesmo antes da minha pesquisa já falavam sobre isso. Então, eu já há 15 anos atrás, eu já parto do princípio que há racismo na escola. Né? E aí eu vou entender como isso acontece. Porque outras pessoas, inclusive, os próprios movimentos negros, né? E dentro da sociedade já faziam essa indicação, né? E essa indicação tem muito a ver com todos esses estudos feitos, mas com a constatação anterior de uma sociedade profundamente racista, estruturalmente racista. Então, se a gente olha para essa sociedade estruturalmente racista, em que as instituições de ensino, né, são frutos dessa sociedade,
Então, é óbvio que na lógica institucional e educativa, nós também teremos ali impactos, reflexos e estruturas também racistas, mas a gente, a partir disso, tem que entender como que se dá esse racismo no espaço educativo. Né? Eu acho que a questão é essa. Então, a afirmação da existência, ela até é anterior às próprias pesquisas que eu desenvolvi. O que eu fiz foi tentar entender e aí ajudar os profissionais da educação ou os pais, né, ou os tios, as pessoas, né, que vivem, porque todas as pessoas numa sociedade se envolvem com o espaço educativo, direta e indiretamente, né, por toda a sua vida. Né? Então, isso ajuda a entender. Quando eu penso a educação infantil, eu enxergo fica muito evidente que os recursos, todos os materiais didáticos, os recursos utilizados no ambiente de ensino, eles já trazem esses mecanismos. Né? Como que a gente fala sobre isso? Um exemplo básico. Se você entra numa escola de educação infantil e você analisa a biblioteca, por exemplo, da escola, né? Quando eu fiz isso lá no meu trabalho de conclusão de curso, nem 10% dos livros, né, existentes na biblioteca, que tinham representação de pessoas, né, traziam representação de pessoas negras. Então, nem 10%. E se a gente olha para todos os outros recursos, então, as bonecas, os painéis, as pastas de figura, tudo aquilo que constitui, né, a educação infantil em termos de imagem, né, em termos de recurso pedagógico, já demonstra, né, essa assimetria no valor atribuído aos sujeitos dentro desse espaço. Né? Então, a gente vai falar assim, não, como que a gente promove uma educação que é antirracista, se nem esses recursos básicos, né, que são utilizados têm essa perspectiva. Então, isso é importante. Né? A primeira coisa que a gente poderia dizer. Mas a escola não é feita só de recursos pedagógicos, né? Quais são os outros elementos ali totalmente importantes? É a prática pedagógica dos professores, dos profissionais da educação. E já na educação infantil, os discursos e as atitudes desses profissionais da educação também já evidenciam mecanismos de discriminação. Então, discursos profundamente racistas, né? Ou uma prática pedagógica omissa nessa perspectiva da diversidade. Então, como profissional da educação, eu não me preocupar com a diversidade étnico-racial. Eu não pensar que eu sou responsável por construir, né, essa perspectiva de valorização da diversidade étnico-racial. Né? Então, isso desde as minhas primeiras pesquisas ficaram assim, muito evidentes. Né? E aí eu tive essa trajetória de quem olhou para a educação infantil, né, visualizou todos esses mecanismos de discriminação, né, e que afetam em cheio, assim, o direito, quando a gente fala em direito à educação, né, quando a gente fala de uma criança que está dentro do espaço da escola, é como se o direito à educação, esse direito que é um direito humano, estar dentro da escola, né, garantido pela Constituição e tal, quando você pensa na garantia desse direito, você pensa nesse acesso. E aí, quando você pensa que a criança negra está dentro da escola, que o direito já está sendo visto, né? É um direito que está sendo concluído, que está sendo efetivado. Só que quando a gente fala dessa discussão, da discussão da questão racial, e você olha para essa criança no espaço educativo, uma criança que será discriminada desde a sua tenra infância, ou seja, uma criança que ela está ali muito sendo socializada, né, nesse espaço que é a educação infantil, 1, 2, 3, 4 anos de idade, e ela está sendo socializada apenas com referenciais brancos. Né? É como se a possibilidade dela construir uma identidade, uma autoestima, uma valorização do seu segmento, do seu grupo de origem fosse, e da sua ancestralidade, não fosse uma possibilidade. Então, eu não posso encarar isso como um direito cumprido. Né? Ela está naquele espaço, ocupa aquele lugar. Só que dentro dessa criança,
de muita desvalorização. Então, ela não vai ser a princesa nem os príncipes das histórias, não será os heróis nem as heroínas das histórias, não serão os protagonistas nem as protagonistas da história, né? Terão relações assimétricas com os colegas, com os professores, muitas vezes, né? Essas famílias terão dificuldades, né, de integração à escola. Então, quando eu olho para todas essas desigualdades que cercam, por exemplo, essa criança, eu posso dizer com tranquilidade que o direito dela à educação, o direito à educação de qualidade e tal, ele não está sendo cumprido, né? Ela só está inserida nesse espaço, né? E ela não está tendo a possibilidade de construir todos aqueles aspectos que a gente espera que a educação, o espaço educativo construa. E aí, depois que eu saí desse espaço de pesquisa educação infantil e que eu já vi esse direito à educação sendo ferido, qual que foi a minha perspectiva? É entender na ótica da própria criança, né? Então, ouvir os professores e entender que muito do que eles faziam, muito da prática pedagógica docente, né? Estava reforçando os mecanismos de discriminação, os recursos, né, a própria proposta educativa. O que a gente pode dizer? Que essas crianças, elas passam pela escola e o modo como elas vão enxergar a escola, enxergar o espaço educativo, construir a perspectiva de inteligência, de expectativa sobre a escola, ou sobre o futuro, ou sobre essas questões intelectuais e formativas que permeiam a escola, não seria o mesmo, porque ela não tem o mesmo tratamento. Então, a minha ideia era, bom, eu preciso entender, então, o que essas crianças pensam da escola, né? Se, assim, é a minha perspectiva de quem olha para a escola e vê o racismo ali. Mas eu queria saber o quanto que essas crianças já conseguiram construir, né, a partir delas mesmas, visualizar e compreender esse lugar social que ela, como criança negra, ocupava na escola. E aí eu fui fazer essa pesquisa, né, do livro, para que a gente consiga entender, dentro dessa pesquisa, o olhar dessa criança para esse lugar, para ver se ela consegue também visualizar e trazer para nós, né, esse sentimento também que é de alguém cujo próprio direito, né, está sendo ferido, não na perspectiva do direito à educação e tal, mas qual que era o olhar que essa criança tinha para a escola, né? Essa criança negra tinha para a escola. E aí essa pesquisa todos os elementos dessa pesquisa vão caminhar a reforçar, né, essa minha afirmação de sim, a escola é um espaço que discrimina, né? E isso fica evidente eu fiz uma pesquisa com 57 crianças de 19 municípios diferentes, redes, né, públicas, totalmente diferentes, de regiões, de organização, né, de funcionamento distintos, e eu obtive dessas crianças o retorno que essas crianças me deram sobre a escola e essas nuances, né, essa violência simbólica que o racismo afeta, ele estava em todos esses espaços, né? Então, isso me demonstra essa existência do racismo nesse espaço educativo. E o seu livro... Desculpe. Pode falar. Tranquilo. Não, é que enquanto você, agora ouvindo a sua fala, eu fui lembrando de alguns momentos do seu livro, né? E o seu livro, eu falo que ele é fundamental porque, para além de você ter feito uma pesquisa muito rigorosa, uma pesquisa profunda, você vê ali muita dedicação, mas para além do seu livro ser uma grande pesquisa, representar uma grande pesquisa, Carol, eu vejo que ele traz uma denúncia social. E ler o seu livro é ser incomodado e provocado por muitas passagens que são colocadas ali por você.
né? Eu imagino, então, a sua situação ao fazer essas entrevistas, né? O quão difícil deve ter sido para você digerir, porque o racismo como um elemento de opressão, uma estrutura tão perversa, né? Eu trabalho com essa questão no campo das relações de trabalho, e a gente está aqui trabalhando num contexto de pessoas numa idade mais avançada, não trabalho com o trabalho infantil propriamente dito. Então, quando você vê crianças sendo tratadas num espaço ali que é um espaço de controle social, é um espaço que revela, que vai reproduzir o que é a nossa sociedade, né? Então me marca muito quando eu leio a fala de uma criança, quando ela coloca para você que o lugar dela, escolhido pela professora, é no canto da sala, é um lugar específico, porque quando a gente vem para essa sociedade, quando essa criança sai daquele espaço de opressão também e vem para a sociedade e cresce e tudo mais, e tem todos os seus direitos, porque a educação é só um dos direitos sonegados, né? São muitos direitos. E ela vai perceber que esse canto, na verdade, ele ilustra muito o que vai ser a vida dela na maioria das vezes, né? Porque a sociedade ela nega esses espaços. Para mim, o seu livro ele tem essa força de provocar, de incomodar no sentido mais positivo possível, de chamar mesmo que as pessoas se atentem ao que nós estamos construindo enquanto sociedade e da nossa responsabilidade sobre isso, né? E eu acho curioso, a gente tem nesse momento a gente tem se deparado com discursos que vão discordar totalmente dessa nossa conversa, né? Eu fiz num primeiro momento o questionamento se há racismo na escola, e a gente tem um discurso de que, olha, sempre foi assim, nunca foi um problema, né? A questão das brincadeiras com as crianças negras, a questão de gênero, a questão de diversidade sexual, a diferença sempre existiu e as pessoas nunca se incomodaram. Por que que esse pessoal agora está se insurgindo? Isso é um mundo chato, é um mundo politicamente correto, isso é mimimi, enfim, a gente sabe que muitos discursos baseados num senso comum, porque se a gente para ler a sua obra, é impossível se você começa a ler o seu livro discordando, pensando que não existe racismo no Brasil, tem que ser muito desonesto para terminar a leitura do seu livro negando ainda a existência do racismo. Né? Tem que ser muita desonestidade. Então, o que você diria a esse respeito, Caroline? Olha, primeiro, quando a gente fala das opressões, né, e aí, de fato, a gente não está falando só da opressão racial, né, desde que comecei a estudar a questão racial, eu faço também muita formação de professores, né, sempre fiz. E aí eu sempre travo um diálogo com eles que eu acho que é super importante para a gente, assim, também pensar essas questões de desigualdade, de opressão, inclusive atreladas, né? Eu sempre falo assim, todo profissional da educação, e aí eu penso que estendendo isso às pessoas no geral, mas para chamar a responsabilidade de profissionais da educação, acho importante, mas qualquer pessoa que atua também no segmento da saúde, que atua com o público, que é servidor público, ou trabalha no terceiro setor, não importa. Quando a gente trabalha com pessoas, né, e tem uma perspectiva assim, social naquilo que a gente desenvolve, a gente tem que entender que nós construímos a nossa sociedade imersos, né, em sistemas de opressão. A nossa sociedade ela é muito bem estruturada em sistemas de opressão. E sistemas de opressão, eu falo gênero, classe e raça. Então quando a gente está falando de educação, necessariamente, as pessoas dentro do espaço educativo estarão atravessadas, as pessoas e as relações, né, e o conhecimento, né, estarão atravessados por essa questão, por esses sistemas de opressão, né? Por que a gente precisa pensar isso? É impossível a gente pensar
né, em educação, e aí usando todos os dados, né, se a gente, assim, óbvio, o que a gente está falando está ancorado em dados científicos, né, em tudo que a gente olha em termos de dados, gênero, classe e raça são opressões estruturais, a sociedade foi construída assim. Então, quando a gente olha para essas questões, a gente tem que reconhecer que esses sistemas de opressão constituem as nossas relações. Então, assim, nós temos relações, né? Nós temos uma sociedade estruturalmente racista, estruturalmente machista, porque vencemos um sistema que é patriarcal, né? E classista. E isso adentra tanto o espaço educativo como quaisquer das relações vividas. Mas para esse sistema de opressão funcionar, ele conta também com a... como que eu posso dizer? Conta com a ignorância, ou conta com a não compreensão e o não reconhecimento dessa estrutura. Se as pessoas reconhecem que essa estrutura nos afeta e é constituída de uma forma que necessariamente as nossas relações política, econômica, do direito, etc., estão ancoradas nisso, eu já sei que eu parto de desigualdades profundas, né? Assim, então, não quer dizer que hoje essas desigualdades, ou ontem, né, ou foi há 10 anos atrás, ou é agora. Elas já são desigualdades que, inclusive, elas não foram... Quando você reconhece, você coloca você joga um olhar em perspectiva de que essas desigualdades estão postas, você não tem como dizer, como que você recua na perspectiva de não construção de alternativas, né? Como que você pensa, né? Você olha, quando você assume que o racismo existe, você se implica naquele processo. Bom, se o racismo existe, sou eu racista, eu sou a vítima desse processo, como esse processo impacta e o que eu tenho que fazer em relação a isso. Então, assim, o processo de negação e de não reconhecimento nos desabona de pensar. Então, assim, em dois sentidos, eu acho. Existe aquele que desabona de pensar porque ele não precisa, do ponto de vista que aquilo não o afeta, e ele tem o privilégio de não ter que pensar sobre isso. Então, se eu sou um homem branco, heterossexual, e o racismo não me afeta, né? E de uma classe média alta, então, assim, o racismo não me afeta, né? A estrutura machista da sociedade não me afeta, né? E a questão de classe não me afeta, porque eu circulo na sociedade. Por que eu preciso reconhecer isso? Se eu reconheço isso, eu reconheço os meus privilégios. E reconheço que eu estou nessa engrenagem e mantenho essa engrenagem funcionando. Tenho responsabilidade sobre essa engrenagem. E também tem do outro lado as pessoas, mulheres, né, pessoas negras, pessoas da comunidade LGBT e pessoas pobres, etc., que não tem toda uma questão de poder ou não ter acesso a esse conhecimento, mas o reconhecimento também é totalmente doloroso. Então, assim, existe também uma perspectiva de negação que é de sobrevivência. Então, por que eu estou falando isso? Dentro desses discursos, eles não podem ser lidos, não podem ser observados. E aí eu vou colocar no bojo, por exemplo, dos direitos humanos. Por que os direitos humanos estão sendo tão atacados até para quem precisa deles? Entendeu? Assim, o discurso contra os direitos humanos, ele não está só no bojo de quem não precisa. Tem pessoas que precisam, todo mundo precisa, né? Vamos começar por aí. Todo mundo precisa dos direitos humanos. Mas há um discurso que é para manter o status e há um discurso que ele é somente reproduzido, porque é isso, as pessoas não têm a compreensão, elas só reproduzem esse discurso contra os direitos humanos, mesmo que isso vá afetá-las. Mas porque existe essa questão de alguns elementos serem extremamente dolorosos. Na questão racial, eu digo isso porque você vai ouvir esse discurso de que não vamos falar sobre racismo, tá? Por pessoas brancas, né? Que preferem não reconhecer que fazem parte dessa sociedade racista, que são formados numa perspectiva racista,
tem atitudes, né, como eu posso dizer, tem atitudes racistas, discurso racista, e é muito difícil reconhecer. E tem pessoas dentro dessa engrenagem, inclusive pessoas negras, que preferem não tocar nesse assunto. Que preferem não tocar nesse assunto, porque tiveram uma trajetória, né, ou passaram pelo rolo compressor de uma trajetória tão dolorosa, que também os impede de possibilitar essa discussão. Então, assim, para a gente não colocar tudo no mesmo balaio desses discursos, a gente também tem que olhar para isso. De uma situação que, assim, as pessoas preferem, não vamos falar sobre isso dói demais em mim. E aí, quando você fala, por exemplo, da minha pesquisa, isso fica muito evidente, porque eu tive um cuidado imenso para falar com crianças negras, né? E para não falar sobre racismo com crianças negras, porque o racismo causa constrangimento, causa dor. Algo que causa dor e constrangimento, como que você mexe nisso? Como que você cutuca a ferida? Como que você faz isso? Como você leva isso a uma discussão importante em termos de um país? Vamos falar sobre isso. Tá? Então, assim, tem essas duas coisas. Mas essas pessoas que têm o constrangimento, têm a dor e acabam negando, não são elas que comandam essa estrutura, esse sistema de opressão. Então, é muito claro isso, né? Assim, para nós. Existe um grupo de pessoas, e aí eu estou falando que tem o domínio econômico, político, né, que poderia construir o debate em termos de poder público, né, um debate público, de política pública, para os direitos humanos, né, pensando na questão racial, de gênero, etc., e que não faz para manter o status. Ou seja, se a gente discute racismo, o que acontece? A gente vai pleitear espaço no mercado de trabalho, a gente vai pleitear espaço na universidade, as mulheres vão pleitear espaço também nos empregos, nas posições, né, na política. O que o debate hoje de gênero, né, para que mulheres alcancem as câmaras de vereadores, de deputado, né? O que isso impacta? Então, a gente tem que pensar, o que impacta a gente reconhecer essas desigualdades, impacta em reparação. E reparação é a divisão do pão. A reparação é reconhecimento de privilégios e vamos reorganizar essa estrutura que é totalmente desigual. Mas quem está nos espaços de comando não querem uma estrutura mais igualitária. Aquilo que os direitos humanos aquele lugar que os direitos humanos nos coloca, né, em relação é isso, a direito para todas as pessoas, independente, né, da questão de gênero, questão racial e de classe, etc., nos coloca numa sociedade que mexe com os privilégios daqueles que estiveram há 500 anos né, assim, há muitos anos nesse lugar de privilégio. Então, estes discursos, eles têm essa perspectiva. Eles são construídos para a manutenção desse status, para a manutenção desse privilégio, né? E a gente tem que combater esses discursos. Como que a gente combate isso também, né? É educando as pessoas. Quando a gente coloca educação para os direitos humanos, olha só, né? Quando a gente coloca educação para as relações étnico-raciais e de gênero, parece pouco, mas não é. A gente só consegue desconstruir esse discurso de que não é importante e desconstruir o discurso que não é importante é o primeiro passo para a gente agir de forma reparatória, né? É extremamente importante. E a gente não tem feito esse processo. E aí a gente, óbvio, existem projetos de governo, como é o que existe hoje, existem projetos de governo que não querem nem desconstruir esse discurso, muito pelo contrário, querem criar uma narrativa que reforce essa ideia, né? E muito menos políticas que nos ajudem como sociedade a ter um patamar de igualdade, porque é totalmente ancorado numa perspectiva meritocrática. Né? Então, quando a gente é ancorado totalmente numa perspectiva meritocrática, onde ficam os direitos humanos? É para quem merece? Né? Direitos humanos para humanos direitos? Não é? Que aí envolve o quê? Essa perspectiva meritocrática. Então, assim, não é que a sua cor é uma barreira social. Não é porque seu gênero é uma barreira social. Não é porque a classe social é uma barreira. É porque você não se esforçou o suficiente, né? E coloca essas pessoas nesse lugar. Quando a gente vai estudar com profundidade, por exemplo, a questão racial,
né? Que aí, se a gente põe essa questão do discurso, de que, tá, não importa se a pessoa é negra, se o estudante universitário é negro ou negra, que ele tem que se esforçar, e se esforçar o suficiente, vai entrar. Aí eu trago uma discussão que né, essa trajetória, e aí o que o livro traz, né? Assim, em resumo, né, algumas coisas importantes para a gente tentar sair, então, pelo menos fazer uma discussão desse reconhecimento. Quando você falar é uma denúncia, isso. O livro é uma denúncia. É para que a gente coloque o pé no chão e entenda a profundidade do problema que a gente está encarando. A gente está falando de crianças. Então, quando eu nego que a discussão do racismo existe, por exemplo, e eu ouço o relato daquela criança que fala, meu nome é Ana, e eles me chamam de Ana Hickman Torrada. Né? E aí eu pergunto, mas quem te chama assim? Aí eles falam, uns amigos da minha sala. E aí eu falo que eu sou negra mesmo, né? Que eu não tenho ódio da minha cor. A criança fala isso. O que é, numa sociedade, uma criança de 10 anos ter que dizer que não tem ódio da cor? É uma criança que sabe o que é ódio racial. Se nós temos crianças que sabem o que é ódio racial, né, o que é ser odiado pela cor, então nós temos um problema de maior profundidade, né? Quando eu converso com 57 crianças e não pergunto para elas se elas são discriminadas, mas elas trazem como uma das piores coisas que acontecem na escola, é o racismo, a discriminação, todos os xingamentos possíveis e o não reconhecimento de serem pessoas importantes, inteligentes, etc., é isso. É entender, olhar para isso e entender que não tem a ver com meritocracia, tem a ver com uma trajetória acidentada, uma trajetória com barreiras que são violências cotidianas no espaço educativo, que não vai permitir que essa criança tenha a mesma perspectiva, expectativa educativa que as outras, né? Então, mas o que esse reconhecimento implica, né? Quando a gente pensa nessa questão das crianças, além de toda a perspectiva do xingamento que elas convivem, né? Então, quando a gente fala do xingamento, né, a gente está falando só de uma ponta da questão racial, né? Que são essas relações interpessoais. É só uma ponta. Mas toda essa trajetória da criança, né? O que eu faço durante a pesquisa, né? Além de conversar com as crianças sobre a escola, né? É um trabalho lúdico, eu uso imagens de crianças brancas, de crianças pretas, de crianças pardas, e existe um momento que as crianças escolhem entre as figuras quais, né, eu faço uma pergunta hipotética para elas. Se vocês pudessem acordar amanhã sendo uma outra criança da sua sala, quem você seria e por quê? Eu faço essa pergunta. E eu tenho ali, né, aquele conjunto de crianças que fazem essas escolhas. E aí, primeiramente, né, mais de 50% das crianças escolhem ser os seus amigos brancos, né? Uma porcentagem bem menor, 30%, tal, escolhem ser os seus amigos pardos, e uma porcentagem muito pequena, que não chega a 5%, escolhem ser os seus amigos pretos. E aí, não só isso é interessante, que essa escolha do querer ser, né, se pudesse ser outra pessoa, é o motivo. Então, a criança atribui qual motivo, né? Todas as crianças que escolheram ser os seus amigos brancos, disseram que gostariam de ser eles porque eles são inteligentes. Porque fulano é nota 10, porque fulano é o máximo, ele acerta todas as provas, porque ela é muito bonita. E eles vão trazendo todos os adjetivos de beleza e de inteligência para qualificar os seus amigos brancos. E todas as crianças que escolhem ser os seus amigos negros, elas falam, porque ele é legal, porque ele é um amigo, porque ele é divertido. Nenhuma criança negra escolhe, né, julga ali, né, atribui um adjetivo de beleza e de inteligência ao seu amigo negro. Então, assim, quando eu estou falando dessa constituição identitária, de expectativa dentro do espaço educativo, é isso que eu estou falando. Você
Você construiu com crianças negras um referencial, né, que não é um referencial de beleza e inteligência. E isso foi uma trajetória. Então, você chega no ensino, não tem a ver só com a construção de conhecimento, tem a ver também, eu posso falar disso um pouco depois, mas tem a ver com essa ideia. E isso fica muito evidente, se eu for pegar um exemplo lá atrás da educação infantil, vocês vão perceber. Tem uma professora na educação infantil que um dia fez o seguinte comentário. Ela estava com um bebê negro no colo. O bebê devia ter uns 8 ou 9 meses, né? E ela estava com esse bebê no colo, e ele tinha chegado há pouco tempo, né? E ela estava tratando ali, estava com o bebê negro no colo, estava tratando ele aparentemente com muito afeto, brincando. E aí eu entro no dormitório, onde essas crianças ficam, e aí eu falei, nossa, que bonitinho, que fofinho, como que ele chama? Chegou agora, tem quantos meses e tal. Ela falou, ah, é mesmo, ele é tão bonitinho, tão fortinho, vai ser um segurancinha. Ela fala, vai ser um segurancinha. É muito emblemático, é uma professora de educação infantil com um bebê negro no colo, cuja expectativa dela sobre aquele ser humano está totalmente ancorada na cor. E essa vai ser a construção da trajetória de uma criança que vai crescer, não vai se ver nos livros, não vai se ver nos recursos, vai se ver muito mal nos discursos, vai ser xingado durante essa trajetória, vai chegar em outros espaços. No ensino médio, por exemplo, quando eu falo com os estudantes dos institutos federais, né, que eu circulo, pensem em cientista. Eu trabalho numa instituição de ciência e tecnologia. Pensem em cientista. Aí você pensa, cientista. Aí eu pergunto, é mulher? Não é mulher. É negro? Não é negro. A expectativa e a representação que eu tenho de cientista não é mulher, não é negro. Assim, então, é isso, é uma trajetória inteira, né, que a gente constrói. Isso, o livro vai deixando isso muito evidente, que são várias violências de todo o corpo escolar, que se omite. Então, quando eu estou falando dessa estrutura da escola, é essa escola que se omite, né? Que não trabalha essas questões. Quando a criança vai lá e diz para a professora, ou quando a família chega e fala para a coordenadora pedagógica, olha, o filho foi discriminado, alguém o xingou de macaco, alguém o xingou de carvão, alguém fez uma ofensa racista. O que a escola vai fazer? Muitas vezes, vai ter uma postura totalmente omissa na sala de aula ou pela coordenação, que é olhar para essa situação e amenizá-la. Então, se eu chego na sala de aula, se as crianças estão na sala de aula, uma criança levanta e dá um soco na cara da outra, a escola vai reagir, né? Um soco, bateu, vai chamar o pai, vai chamar. Agora, uma criança que é xingada, que uma ofensa racista no espaço educativo, ela é naturalizada. Então, quando a gente começa a dizer que não está certo isso, e aí vamos extrapolar para os outros espaços. Então, se a gente pensar na mídia, nas redes sociais, certo? E nos espaços de trabalho, né? Quantas e quantas mulheres tiveram que, assim, prende o seu cabelo porque o seu cabelo tá bagunçado, a sua imagem não tá boa o suficiente para trabalhar aqui, entendeu? Ou quantas pessoas são discriminadas ao entrar no seu próprio prédio, né? E aí as pessoas, ou numa loja, que a pessoa está numa loja e por ser negra, necessariamente é confundida com quem trabalha. E essas violências cotidianas que as pessoas sofrem no espaço educativo é cotidiano. E se a escola não tem um mecanismo de enfrentamento, então o que eu falo? Se a escola não constrói uma educação antirracista, ela está, né, respaldando essa estrutura que é racista. Né? Quando não há um contraponto, um pensamento, uma organização escolar e aí pensando também nas empresas, no mundo do trabalho, se eu sou uma empresa que não tem uma política antirracista na hora de contratar, na hora de promover, entendeu? O que eu estou fazendo? Eu estou refletindo também a estrutura, porque daí depois eu olho para o meu corpo de colaboradores
e aí eu só vou ver pessoas brancas, né? Porque pessoas, e isso eu estou falando de dados, pessoas com as mesmas características, assim, são a mesma formação acadêmica, mesma experiência no mesmo cargo, né? A gente está falando de homens brancos, né? Que é o padrão, digamos, salarial. E aí você vai ver como que funciona isso, né? O quanto a diferença que é mulheres negras recebem 40% do que recebem homens negros numa mesma posição, com a mesma experiência, com o mesmo tipo de trabalho. 40%. Aí, quando eu vou para a escola, eu falo assim para os professores: vocês sabem que vocês vão aqui educar, sei lá, um curso técnico de informática, e que as meninas negras desse curso técnico de informática, elas podem sair com o melhor currículo, elas podem ser as melhores alunas, as mais estudiosas. Quando elas caem no mercado de trabalho, elas vão, né, encarar, além de toda aquela trajetória escolar, violências, né, de toda ordem, quando elas entrarem no mundo do trabalho, elas terão os menores salários. Por quê? Porque são negras, né? Então, reconhecer essa estrutura é viabilizar, inclusive, as políticas afirmativas, né? Então, o discurso, ele não é um discurso que tem a ver só assim, meu amigo é negro. O meu amigo é negro e eu trato ele muito bem. Por que a gente vai falar sobre isso? Minha companheira é negra, eu trato ela muito bem, eu sou casada, tenho até filhos, né? E por que a gente vai falar sobre isso? Porque o racismo, as relações interpessoais, elas são só um elemento, a estrutura, ela repousa em outros espaços. E esses espaços, se a gente reconhecer a desigualdade desses espaços, a resposta para essa desigualdade são políticas afirmativas, é a intervenção do poder público, é a reparação. E o que as pessoas têm medo não é só de tratar bem ou mal as pessoas. O medo está nessa reparação, que é de perder os seus privilégios, né? Então, acho que isso é uma questão importante. Excelente. Nossa, enquanto você falava também, você usou uma expressão aí muito impactante, que é a naturalização, né? Quando a gente fala nesses sistemas de opressão, é isso, é naturalizar, e aí, no campo desses discursos que surgem, e até da reprodução desses sistemas de opressão, por quem está numa condição de vítima mesmo, de oprimido, né, nesses sistemas, também acontece por força dessa naturalização, né? Muito interessante a gente destacar isso. Então, a pessoa ela acaba internalizando o espaço que ela deve ocupar. Ela sempre deve ficar com os espaços subestimados. Ela não pode sonhar, ter uma ambição, uma pretensão profissional, por exemplo, de trabalhar no campo de informática, aproveitando aí o seu último exemplo, no campo de informática numa grande empresa, porque isso não é para ela. Aquele espaço não é para ela. Então, é tão forte, é uma opressão tão forte, e ela vai atingir todo mundo, né? E aí ela mina a autoestima das pessoas e tem todos esses estragos que são feitos ao longo de toda uma vida, que depois também, quando se percebe, e aí para desconstruir tudo isso, isso leva tempo, é uma luta de toda a vida, né? Uma luta que acaba repercutindo, os reflexos eles vão acompanhar por toda a vida. E aí a gente vê, fica muito nítido o quão fundamental é construir uma ponte entre a educação e os direitos humanos, né? Uma vez que essas escolas, uma vez que seja na formação dos profissionais que lidam, e aí a gente fala de todo mundo, a gente não fala só de professoras, professores, porque a escola ela é um conjunto, né? Tem toda uma coletividade que vai receber e que também vai trazer essas opressões de fora. Agora, na relação professor e aluno, isso fica muito intenso, né, Caroline? E aí a gente tem algumas medidas que são tomadas pelo Estado, mas a gente vê que essas medidas, elas carecem de efetividade. Uma delas, no campo das políticas públicas, eu gostaria de aproveitar né, a sua atuação no campo educacional
Nós temos a Lei 10.639, depois veio a Lei 11.645, né, ao determinar aí o ensino da história e cultura africana, afrodescendente e indígena, afro-brasileira, desculpe, indígena, é, mas é uma lei antiga, a primeira, a 10.639, vem de 2003, e a gente conversa com as pessoas. Bom, eu não sou da área da educação, mas o pouco contato que eu tenho, eu vejo que essa lei ela ainda carece de muita efetividade. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, então, já que você trabalha com o tema e conhece muito a realidade da educação brasileira, que você comentasse um pouco sobre isso, sobre os percalços, sobre as dificuldades para a gente. Usei até uma expressão aqui, os percalços, porque tem uma parte do seu livro que você Sim. usa, né? Então, tá? Mas eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, vamos lá. Acho que dá até para a gente ampliar um pouco, assim, coisas importantes que acho que a gente tem que pensar, discutir, né? A gente tem, enfim, a gente tem as ações afirmativas, né? A Lei 10.639, 11.645, ela está no bojo de ações afirmativas, né? Ela está no bojo dessa construção. E aí a gente tem que pensar, né? Enfim, essas políticas afirmativas, reparatórias, a gente tem que pensar o que essa lei fala, que é a reeducação das relações étnico-raciais, já falei isso aqui algumas vezes. E um terceiro ponto, que é a questão da produção de conhecimento, que eu acho que é um ponto que eu acabei dentro dessa trajetória chegando, que faz parte também dessa política, que eu acho que é importante a gente pensar. Uma coisa importante, que às vezes a gente fala da lei e aí parece que ela está solta nesse... Ela é uma lei descolada de outras ações, e não é. Então, se a gente for pensar, até essa nossa falta de discussão sobre a questão racial, né, a gente tem que pensar, primeiro, por exemplo, nós somos um país miscigenado, né, e aí todo mundo, às vezes, para falar dessa discussão, eu sempre gosto de falar isso, porque para entrar na discussão racial, a gente usa a nossa bandeira da diversidade como se só isso fosse suficiente. Então, nós somos um país miscigenado, e aí diverso, né? Então, as pessoas falam, mas o Brasil é um país miscigenado, e por que então a gente vai colocar elementos... Por que não políticas universais? A gente sempre cai nisso, né? Por que não políticas universais? Então, primeiro a gente tem que entender que nós somos um país miscigenado, mas que essa nossa miscigenação, ela teve um preço, né? É uma miscigenação que ocorreu às custas da depreciação do povo negro. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que pensar, quando a gente fala em política pública, seja ela educacional ou em outras áreas, a gente está falando de o poder público enfrentando os problemas sociais. A questão racial é um problema histórico, né? Constitutivo da nossa história. Então, quando a gente fala em um país miscigenado, a gente está falando de um país que é fruto de mais de 350 anos de um regime escravocrata, desumanizador do sujeito, cujo projeto de miscigenação foi um projeto de branqueamento, né? Então é isso. Uma das coisas que a gente tem que pensar é, quando a gente pensa na nossa diversidade, a gente tem que lembrar que a nossa diversidade, houve um mecanismo, houve uma política, um incentivo ao branqueamento. Então, por isso, quando a gente fala da nossa miscigenação, a gente não pode achar que só é algo do ponto de vista positivo porque somos diversos. Sim, a mistura, né, a diversidade que existe em nós pode ser muito positiva na medida que a gente valorizar essa diversidade cultural, religiosa, né, de todas de modos de ser, estética, quando a gente valorizar elas no mesmo ponto, quando ela de fato for valorizada, né, e não hierarquizada, né, essas nossas diferenças. Mas quando a gente olha para essa depreciação, quer dizer que no histórico, né, na nossa história, essa miscigenação teve a ideia de tornar-se branco.
E tornar-se branco, esse incentivo ao tornar-se branco, tem a ver com o quê? Tem a ver com você deixar a sua cultura, a sua religiosidade, tudo aquilo que te marca dentro do segmento negro, né? Tudo aquilo que poderia ser valorizado com uma perspectiva afrodescendente, é descartado, é desvalorizado, é invisibilizado. Então, nós temos uma história que invisibiliza totalmente a nossa perspectiva afro-brasileira. Essa perspectiva afro-brasileira que há algum tempo a gente busca rememorar, né, ensinar, valorizar, ela foi realmente marginalizada desse processo. Né? Então, não é só um processo de marginalização dos sujeitos da perspectiva de não ter trabalho, que foi, né, de ser escravizado, de ser desumanizado, de não ter trabalho, mas também de ser refutado a sua cultura, a sua estética, né, todos esses elementos que fazem parte de uma educação. Então, quando a gente pensa nas ações afirmativas, elas têm várias perspectivas. Ela tem uma de garantia de acesso. Então, quando a gente fala, mas políticas universais, vamos pensar na educação. Quando eu entrei na Unicamp em 2005, quando eu entrei na universidade em 2005, só 5% dos estudantes eram negros. 5%. Né? A Unicamp toda, 5% dos estudantes eram negros. Aí a gente fala, não, vamos pensar em políticas universais é quem resolve, vamos construir mais universidades. Se naquela época, né, em 2005, lá na Unicamp, construíssem uma outra Unicamp, políticas universais, construa outra universidade. O que acontece? Eu construo a Unicamp parte 2 e coloco dentro da Unicamp de novo 95% de alunos brancos, entende? A política universal, ela não dá conta da assimetria racial. Ela tem que ser paralela, eu preciso aumentar as universidades, mas eu tenho que possibilitar o acesso, né? Isso eu posso trazer para vários elementos. Se vocês olharem hoje os dados de violência em relação à mulher, a gente conseguiu diminuir os dados de violência em relação à mulher branca. E a gente duplicou, às vezes triplicou, o dado de violência em relação à mulher negra. A política universal de proteção à mulher não está dando conta dessas assimetrias. Eu dou um exemplo, assim, se a gente olhar hoje para o Relatório Nacional de Desigualdades Raciais, a gente tem os relatórios que saem, se a gente olha assim, para os dados, por exemplo, mortalidade infantil. Mortalidade infantil, vamos pensar nesse dado. A gente mortalidade infantil, morria-se muitas crianças há algum tempo atrás, né? Assim, quando era pequena, a gente ainda ouvia falar que a criança não vingou, né? A gente usava até esse termo, a criança não vingou, era comum os bebês morrerem. E aí, o Brasil teve uma política universal. O que são políticas universais para barrar a mortalidade infantil? O que são? São políticas, sei lá, vacinação, pré-natal, saneamento básico, né? São políticas que visam atender toda a população, nem que não chegam, às vezes, para algumas populações, mas que são. E aí eu tenho um dado de mortalidade infantil muito alto para crianças negras e também tem um dado de mortalidade infantil para crianças brancas, também é alto. E aí eu tenho políticas universais que fazem com que esse dado de mortalidade caia. E, de fato, caiu. Caiu bastante. Menos crianças morrem hoje. Mas, ainda morrem mais crianças negras. Né? E se a gente olhar para a maioria dos dados, isso sempre vai acontecer. Né? A gente diminui, né? A gente aumenta o acesso à educação, a gente faz ações que possibilitem o acesso à saúde, mas se você for olhar, eu posso ampliar o acesso à mamografia. Mas eu vou verificar lá no dado que mulheres negras fazem menos mamografia. E aí, quando eu faço essa comparação, eu não estou falando de mulheres negras com menor condição socioeconômica. Eu estou falando de mulheres negras. Então, a cor que é o peso dessa desigualdade. Por que eu estou dando todas essas informações? Porque quando eu falo de políticas universais, eu tenho que entender que as políticas universais não dão conta dessas desigualdades, né?
E aí eu preciso de políticas afirmativas, que são concomitantes às políticas universais. Então, eu preciso de política de acesso. Eu posso criar uma outra Unicamp, mas se eu não tiver uma política de reserva de vagas, eu mantenho o status, né? Eu mantenho as desigualdades. Então, eu preciso de uma política que vai dizer, né? Nos institutos federais, eu criei 36 campos do Instituto Federal no estado de São Paulo. Às vezes eu não consigo nem cumprir as vagas de reserva de vaga. Então, assim, eu tenho lá reserva de vaga para alunos negros, para alunos com deficiência, e muitas vezes eu não consigo cumprir. Eu não tenho alunos que chegam naquele ponto, entendeu? E mesma coisa nas universidades, né? Nós temos todas essas questões. Eu preciso da política de ação afirmativa no trabalho, né? Nas universidades, na saúde, pensando a saúde da população negra. Não é à toa que, se você olha para os dados da pandemia, quem são as pessoas que estão morrendo em maior quantidade? Então, você tem a vulnerabilidade social, mas você também tem a questão racial, porque são pessoas que acessam muito menos o sistema de saúde, que já têm uma saúde precária, que vão ter que trabalhar, não vão poder fazer home office, né? São os alunos que não têm os equipamentos para estudar e etc. As desigualdades estão aí. Dentro das políticas afirmativas, eu tenho que possibilitar o acesso, mas como eu disse para vocês, não importa só eu colocar o sujeito lá dentro. Eu tenho que garantir que ele permaneça com qualidade dentro desse espaço. E uma das coisas que é garantir que esses estudantes tenham qualidade dentro desse espaço e que nós, como sociedade, cresçamos, né, dentro dessa perspectiva de construir outras formas de se relacionar, né, repensando essa questão étnico-racial, é a reeducação das relações étnico-raciais. Então, eu tenho uma lei, lá em 2003, que obrigou, né, dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que obriga a escola, que diz assim, ó, instituição de ensino, a gente tem que fazer o resgate dessa história que ficou para trás. Entendeu? Os afro-brasileiros têm que se orgulhar da sua história. Os brasileiros têm que se orgulhar dessa nação que foi construída também por africanos. Entende? Inclusive, vocês precisam saber de onde vieram esses africanos. E a história deles antes de Portugal. Porque eles já estavam lá. E eles já tinham história. E a mesma coisa com os indígenas, que já estavam aqui e que já tinham história, já tinham saberes, inclusive saberes que hoje a gente ainda não alcançou, né? Se a gente for pensar em várias questões que a gente tem que pensar na perspectiva do conhecimento. Então, eu tenho uma lei para obrigar a instituição de ensino que houve uma história que não foi contada, houve uma memória que foi invisibilizada. Quem são os grandes intelectuais negros e negras? Né? Quem é Maria Carolina de Jesus? Né? Quem são essas pessoas que construíram? Quem é Grande Otelo? Né? Quem foi Abdias Nascimento? Por que a gente passou a nossa trajetória toda sem conhecer essas pessoas? Né? Ou sem conhecer o que é tecnologia afrodescendente, sem possibilitar, né, entender, por exemplo, esses conhecimentos, o nosso patrimônio material, nossa história oral, né? Sem reconhecer e sem valorizar as religiões de matriz africana, né, que são demonizadas, né, que as pessoas são violentadas dentro do direito dela a possibilitar, a cultivar, né, a ter os seus cultos religiosos, etc. Então, essa lei foi dizer isso, instituição de ensino. A gente precisa fazer o resgate. E essa lei, ela tem um peso, pensem vocês, ela tem o peso de uma história inteira a ser repensada. Porque a nossa história, dentro da instituição de ensino, nós temos uma educação eurocêntrica, né? É uma educação pautada no colonizador. O nosso conhecimento é colonizado. Tudo que a gente aprende, a nossa formação educativa foi colonizada. Por que a gente fala colonizada? A gente não precisa aprender as questões dos portugueses, holandeses. Não, a gente pode aprender. Isso faz parte do nosso histórico. Mas e o restante de toda a nossa história? De toda a base, inclusive, da Constituição,
da nossa sociedade foi para onde, né? Para onde que ficou isso? Então, pense que esse movimento é um movimento muito grande a ser feito. A história e cultura africana e afro-brasileira, ela é colocada como um tema transversal, não é porque ela é um apêndice, é porque ela tem que atravessar com todo o currículo escolar. Entende? Todo o currículo escolar. Né? Eu não posso. É isso, eu tenho que pensar toda a perspectiva do conhecimento, uma perspectiva descolonizada. Né? Eu tenho que ter a possibilidade de ler, sei lá, existe filosofia do ponto de vista africano, afrodescendente, existe psicologia, né? Existe tecnologia, todo conhecimento. Inclusive, tem uma coleção de livros agora, para quem talvez seja dessa área, que chama uma coleção de livros dentro da perspectiva de direitos humanos. Chama Conhecimentos Cordiais. Então, química, biologia, mesmo o núcleo duro, digamos, de algumas ciências, mas pensada numa perspectiva de direitos humanos. Porque o conhecimento, ele tem significado, ele tem sentido. Ele está relacionado a uma sociedade existente. Então, ele não pode simplesmente dizer, não, a biologia não tem nada a ver, por exemplo, com a questão de gênero. Óbvio que tem. Óbvio que tem. Inclusive, muitos dos nossos preconceitos de gênero são ancorados na biologia. Se a biologia como ciência não for discutir na perspectiva dos direitos humanos o que é isso, eu não consigo avançar. Né? Então, essa lei, Humberto, ela tem um peso de uma transformação gigante. Só que ela vai para uma instituição de ensino que não está preparada para isso. Primeiro porque é isso, é uma sociedade que os gestores também têm essa formação. As pessoas muitas vezes se negam a fazer essa discussão. Elas desconhecem essa discussão. Elas não recebem uma formação continuada para isso. Então, assim, são vários elementos ainda que nos faz patinar na consolidação disso. Nós já avançamos. Nós saímos até em algumas escolas da perspectiva do dia da consciência negra, do mês da consciência negra, para ampliar esse conhecimento. Então, você olha para os livros didáticos hoje, a gente já tem ali uma possibilidade de construção, né? Por exemplo, os vestibulares também deram uma puxada ao colocar, você coloca racionais, você coloca o quarto de despejo ali dentro dos vestibulares, aí você vai puxando que essa discussão. Não tem como você ouvir racionais e não pensar na discussão racial, né? Não tem como você ler Carolina de Jesus e não pensar na questão de classe, de raça. E aí a gente vai... E os conteúdos começaram a ser tensionados, isso muito tensionado por essa lei, né? Muito tensionado por essa lei. Agora, é lento porque a sociedade tem essa questão, né? Tem essa problemática mesmo. O que acontece? O nosso currículo, para ele ser modificado, né, a gente tem que fazer isso. Quando eu faço formação de professores, né, não é assim, os meus alunos todos iguais. O que significa isso? Eu trato meus alunos todos iguais, né? Eu estou reconhecendo as diferenças, né? Eu estou ali construindo um plano de aula que necessariamente trará a história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Eu estou fazendo isso? Eu estou reeducando essas relações, né? As pessoas falam assim, não, a gente está reeducando. Aí eles me perguntam, eu falo negro ou falo preto? Entende? Uma sociedade que ainda está pensando se o termo negro ou o termo preto é o termo correto para se chamar alguém, a gente não avançou nada ainda. Entende? É muito pouco. Então, assim, e as pessoas têm essa dúvida, né? Tem essa dúvida, mas o termo negro... Bom, gente, a gente já tanto, né, construiu com o termo negro, com o termo preto, são termos genéricos que foram atribuídos, né, ao povo, né, afrodescendente, né, as pessoas os africanos que vieram, não importa de onde eles vieram, eles se tornaram a mesma coisa. Né? Então, o negro é um termo genérico. Então, muitas vezes, usar o negro ou usar preto vai ter sentidos e significados negativos. O que a gente precisa fazer é desconstruir a negatividade desses termos. Né? Então, assim, o preto tem que ser um termo positivo, como o branco é. E o negro tem que ser um termo positivo. Inclusive, já foi positivado ao longo do processo pelo próprio movimento negro. Um movimento que se intitulou negro,
para reforçar essa questão. A gente não acompanhou porque a escola não nos ensinou, né? E agora existe essa obrigatoriedade. Também tem que ter um olhar de qualquer pessoa, qualquer cidadã, para tensionar isso com a escola, né? Então, de pensar a reeducação das relações étnico-raciais, os relacionamentos interpessoais, mas muito mais que isso, a produção de conhecimento. A minha última pesquisa, e até para eu encerrar, né, essa minha fala, a última pesquisa que eu fiz, né, eu fiz lá em educação infantil, depois fui para o ensino fundamental, e no doutorado fui pesquisar a política de diversidade étnico-racial do Instituto Federal de São Paulo. O que significa isso, né? Em termos de conhecimento, de produção de conhecimento? É que a escola, isso é muito importante, a escola e as instituições não só reproduzem a estrutura racista. Se a escola produz conhecimento, ao produzir esse conhecimento, ela só está produzindo um conhecimento colonizado, ela está produzindo racismo. Entende? Porque se eu tenho projetos de pesquisa, projetos de extensão, né, eu tenho as aulas. Dizer que a escola é só uma reprodutora, não é essa lógica. A escola não é só uma reprodutora da sociedade. Né? Então, a gente produz conhecimento. E se na escola nós produzimos conhecimento, esse conhecimento tem que ser um conhecimento ancorado na perspectiva dos direitos humanos. Ele tem que ser um conhecimento, então, né? Que aí que a gente coloca, essa é a nossa possibilidade de construir conhecimentos ancorados na perspectiva dos direitos humanos, um conhecimento antirracista, antissexista. Não é só as relações, é esse conhecimento que vai nos embasar a produzir uma sociedade outra, né? E aí é Paulo Freire, né? É um pouco de Paulo Freire. O que é? Né? A escola, né, sozinha não muda a sociedade, mas sem a escola, tão pouco, né, a sociedade muda. Por quê? Porque é isso, é o espaço de produção, né? Esse diálogo que a gente faz e deixa como possibilidade de construção. Então, acho que é isso. Poxa, muito obrigado, professora Caroline. Que aula incrível que nós tivemos agora. Acho que ficam borbulhando, ficam efervescendo muitos questionamentos, né, para a gente digerir mesmo. O seu tema é de uma profundidade imensa e nós precisamos, se nós pretendemos avançar enquanto projeto civilizatório, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade sobre essas questões, né? Identificar os nossos privilégios, reconhecê-los e também pensar de que forma que a gente pode renunciar a esses privilégios, colocar esses privilégios aí, renunciar e ainda que a gente ocupe e esteja nos espaços, de que forma que a gente pode estrategicamente contribuir também para amplificar o acesso democrático a todos esses locais sociais, né? Muito obrigado. Bom, nós estivemos hoje então com a professora doutora Caroline Felipe Jango da Silva, que nos brindou com esta fala muito profunda e este convite à reflexão sobre a afirmação dos direitos humanos e o seu diálogo com a educação. Muito obrigado mais uma vez, professora Caroline, e até a próxima. Obrigada, até.